Do livro Pão Nosso, capítulo 155, Contra a Insensatez, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. 155. Contra a insensatez. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Paulo, aos Gálatas 3:3. Um dos maiores desastres no caminho dos discípulos é a falsa compreensão com que iniciam o esforço na região superior, marchando em sentido inverso para os círculos da inferioridade. Dão, assim, a ideia de homens que partissem à procura de ouro, contentando-se, em seguida, com a lama do charco. Semelhantes fracassos se fazem comuns nos vários setores do pensamento religioso. Observamos enfermos que se dirigem à espiritualidade elevada, alimentando nobres impulsos e tomados de preciosas intenções. Conseguida a cura, porém, refletem na melhor maneira de aplicarem as vantagens obtidas na aquisição do dinheiro fácil. Alguns, depois de auxiliados por amigos das esferas sublimadas, em transcendentes questões da vida eterna, pretendem atribuir a esses mesmos benfeitores a função de policiais humanos, na pesquisa de objetivos menos dignos. Numerosos aprendizes persistem nos trabalhos do bem. Contudo, eis que aparecem horas menos favoráveis e se entregam inertes ao desalento, reclamando prêmio aos minguados anos terrestres em que tentaram servir na lavoura do Mestre Divino, e plenamente despreocupados dos períodos multimilenários em que temos sido servidos pelo Senhor. Tais anomalias espirituais, que perturbam consideravelmente o esforço dos discípulos, procedem dos filtros venenosos compostos pelos pruridos de recompensa. Trabalhemos, pois, contra a expectativa de retribuição, a fim de que prossigamos na tarefa começada, em companhia da humildade, portadora de luz imperecível. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos novamente juntos, agora com esta lição 155, que tem o título Contra a Insensatez. Então, nesta primeira parte, Emmanuel, que utilizou esta passagem de Paulo de Tarso, quando ele escreveu aos cristãos de Gálatas, e está anotado no capítulo 3, versículo 3. A mensagem é uma mensagem dura. É uma mensagem dura. Possivelmente, Paulo teve informações de que os cristãos estariam, de certa forma, desviando do caminho. Seria esta a melhor frase a ser colocada. Porque ele escreve assim: sois vós tão insensatos que, ora, veja, ele já está dizendo que eles estão sendo insensatos. Tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne.
Quer dizer, ele faz uma interrogação. Então, quando nós percebemos isso, ele está sendo realmente muito duro. Mas, muitas vezes, naquela época, então, muito mais, é preciso ser duro para que a pessoa possa voltar no caminho correto. Então, quando ele fala que o seu povo lá, os seus cristãos de Gálatas estão sendo insensatos, insensato significa, ou insensatez, né? Aquele que age de modo inconsequente, é uma falta de bom senso. Porque ele fala que começou pelo Espírito e acabou na carne. Significa que eles ali foram, iniciaram, foram intuídos, não é? Por ele, o próprio Paulo e outros mais, na sublime questão espiritual, começando ali com os primeiros ensinamentos. Mas que eles abandonaram aquilo e foram pela carne, ou seja, voltaram ao que eram. Então, Emmanuel começa a nos explicar, de uma forma tranquila e sem fantasias. Diz ele, um dos maiores desastres no caminho dos discípulos é a falsa compreensão, com que iniciam o esforço na região superior, marchando em sentido inverso para os círculos da inferioridade. Então, aqui Emmanuel já dá um retrato daquilo que realmente Paulo viu, ou pelo menos ouviu ou leu. É um dos maiores desastres do caminho dos discípulos, que tem essa falsa compreensão, iniciando um esforço na região superior, mas ele está marchando em sentido contrário ao sentido da inferioridade. Muito interessante essa colocação de Emmanuel, porque nos remete para que nós possamos refletir sobre a nossa conduta. Porque nós estamos almejando a espiritualidade maior, estamos almejando o contato com ela, mas nós estamos caminhando nos círculos da inferioridade. Emmanuel continua, dão assim a ideia de homens que partissem à procura de ouro, contentando-se em seguida com a lama do charco. Olha que colocação interessante. Imagine aqueles primeiros bandeirantes do Brasil, que eles saíam em grandes empreitadas, buscando o ouro ou pedras preciosas, e no caminho muitas doenças, ou seja, iam 10 na caravana, talvez voltasse a metade, não é assim? O risco de ficar pelo caminho era muito grande. Imagine se eles trouxessem pedras sem nenhum valor, não é? É exatamente a colocação que Emmanuel faz. Nós, espíritas, estamos aqui diante de livros de todas as condições de nós nos libertarmos da ignorância, não é? E a gente tem esse manancial, nós estamos em busca deste ouro, que é o conhecimento desta verdade dita por Jesus, não é? Mas nós desviamos dessa senda. E aí vamos buscar coisas menores, coisas muitas vezes sem sentido. E é exatamente isto que ele nos coloca. Porque o Espiritismo é preciso de estudar. Se não estudar, não tem sentido nenhum ficar no Espiritismo. Nesta outra parte, ele diz, Emmanuel, semelhantes fracassos se fazem comuns nos vários setores do pensamento religioso. Então, a afirmação dele, nos vários setores do pensamento religioso, esses fracassos, não é? São comuns. Observamos enfermos que se dirigem à espiritualidade elevada, alimentando nobres impulsos
e tomados de preciosas intenções, conseguida a cura, porém reflete na melhor maneira de aplicar as vantagens obtidas na aquisição do dinheiro fácil. Olha, veja, nós vemos muitas pessoas jogando na loteria para ali poder melhorar sua vida, e muitos até fazem, de certa forma, uma promessa de que, se ganhar, ele vai dar uma parte do dinheiro para assistência social, enfim. E então é exatamente isso, ele vai muito além, não é, desta questão espiritual, mas quando ele consegue a cura, seja a cura do seu corpo enfermo, seja a cura obtendo um dinheiro para resolver seus problemas financeiros, ele foge completamente daquele compromisso que ele fez. Foge completamente. Então, é onde ele passa a aplicar as suas vantagens obtidas na aquisição do dinheiro fácil. Então, ele está efetivamente com a doença, não é? E se renova dizendo, não, quero sarar dessa doença porque eu quero trabalhar, ajudar as pessoas, etc, etc, etc. E quando ele consegue a cura, ele volta na aquisição do dinheiro fácil. Esquece completamente aquilo que ele pensou anteriormente. Continua dizendo Emmanuel, alguns, depois de auxiliados por amigos das esferas sublimadas, em transcendentes questões da vida eterna, pretendem atribuir a esses mesmos benfeitores a função de policiais humanos na pesquisa de objetivos menos dignos. Então, da mesma forma, outros companheiros, eles são auxiliados por amigos das esferas sublimadas, em transcendentes questões da vida eterna. Então, muitas vezes, ele está passando por questões de fórum íntimo, né? Mas depois que ele recebe, não é, o auxílio, eles pretendem atribuir a esses mesmos benfeitores a função de policiais humanos na pesquisa de objetivos menos dignos. Então, ele acredita que aquilo que ele recebeu, ele não recebeu de pessoas, de espíritos, de benfeitores. Não foi. Foi de policiais humanos. Isto é, de pessoas que estavam ali, não é, para poder ajudar, e simplesmente isso. Por isso que ele faz alusão a policiais humanos. Não é? Na outra parte, numerosos aprendizes persistem nos trabalhos do bem. Contudo, eis que aparecem horas menos favoráveis e se entregam inertes ao desalento, reclamando prêmio aos minguados anos terrestres em que tentaram servir na lavoura do Mestre Divino, e plenamente despreocupados dos períodos multimilenários em que temos sido servidos pelo Senhor. Puxa vida, mas que coisa! Então vamos aqui entender. Ele diz que numerosos aprendizes persistem nos trabalhos do bem. Então, somos nós. Ele está dizendo de nós. Nós estamos trabalhando aqui na seara divina. Contudo, quando aparecem horas menos favoráveis, então aquelas horas difíceis, que na verdade são oportunidades de crescimento, não é? E nós nos entregamos, inertes ao desalento. Ou seja, ao invés de nós irmos à luta para ultrapassarmos aquelas horas difíceis, nós nos entregamos ao desalento. E aí é que vem o pior. Aí nós vamos reclamar prêmios aos minguados anos terrestres em que tentaram servir na lavoura do Mestre Divino. Ou seja, nós estivemos
trabalhando na lavoura divina por alguns anos, quem sabe, não é? Tentamos até, não é? Não que nós tenhamos conseguido êxito. Então nós vamos reclamar os prêmios. Olha que coisa, e é exatamente isso que acontece. Mas ele continua dizendo, e plenamente despreocupados dos períodos multimilenários em que temos sido servidos pelo Senhor. Então nós esquecemos tudo aquilo dos anos, dos milênios de anos que se passaram e que nós sempre fomos servidos pelo Senhor. Me permita falar novamente sobre este parágrafo. Então vamos trazer para nós, aprendizes do Evangelho, estamos aí trabalhando na seara divina, mas quando aparecem aquelas horas difíceis, nós, ao invés de nós darmos os exemplos, darmos em frente, ver que aquilo é uma oportunidade de crescimento e tentar ultrapassar aquilo, não, nós nos entregamos inertes, ficamos desalentados, Deus nos abandonou, os espíritos protetores não estão me ajudando, não é? E aí vem o quê? A reclamação. Aí nós reclamamos aqueles prêmios pelos anos que nós trabalhamos, achando que com isto nós teríamos o direito de sermos sustentados de outra forma pela espiritualidade. Nós estamos sendo abençoados pela espiritualidade. Nós estamos sendo abençoados, porém não da forma que nós gostaríamos que eles fizessem para nós. Né? Afasta de mim esse cálice, ou seja, eu não quero essas horas difíceis. E não é assim. E nós reclamamos, esquecendo que nós, nesses milênios e milênios de nossa existência, nós temos sido servidos pelo Senhor. E Emmanuel continuou dizendo, tais anomalias espirituais que perturbam consideravelmente o esforço dos discípulos procedem dos filtros venenosos compostos pelos pruridos de recompensa. Olha que coisa interessante. Então, aqui, Emmanuel explica o porquê dessas anomalias. Por que nós estamos pensando desta forma? Então, ele diz que essas anomalias espirituais que perturbam, não é, o esforço do discípulo, procedem dos filtros venenosos compostos pelos pruridos de recompensa. A palavra pruridos significa forte desejo. Forte desejo. Então, recompondo na lição, nós podemos ver aqui tais anomalias espirituais que perturbam consideravelmente o esforço dos discípulos procedem dos filtros venenosos compostos pelo desejo ardente de recompensa. Então, o equívoco é somente nosso. É somente nosso. Achar que nós vamos trabalhar numa sopa e automaticamente teremos ali a recompensa daquilo. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma barganha, não é? Eu estou fazendo o bem para que eu possa receber o bem. Não é isto que nós temos que pensar. É como aquele que faz ali uma fé, não é? Na loteria esportiva, e depois ele já fala que vai dar metade para uma entidade, não sei o quê. Ele está fazendo um negócio com Deus. Então, de forma velada, nós estamos também fazendo aqui um negócio com Deus. Pelo menos estamos tentando, não é? Tentando, porque, na verdade, Deus não faz negócio nenhum. Então, nós teremos a recompensa, sim, mas é uma recompensa interior que nós vamos ter essa recompensa. E não nós queremos sairmos da luta, nos entregarmos a quê? Ao desalento? De forma nenhuma. Nessa última parte, Emmanuel diz, trabalhemos, pois, contra a expectativa de retribuição, a fim de que prossigamos na tarefa começada, em companhia da humildade,
portadora de luz imperecível. É fechando com chave de ouro, não é? Quando Emmanuel fala para nós, trabalhemos, pois contra a expectativa de retribuição. Então, ao invés de trabalhar mesmo, nós temos que trabalhar dentro de nós essa expectativa de retribuição, porque está incrustado em nós, e muitas vezes nós vemos colegas nossos, companheiros, amigos, de toda forma, dizendo, não é, bônus horas, fazendo alusão do livro Nosso Lar, de ter essa retribuição de bônus horas. É tudo coisa da nossa cabeça. Esqueçamos completamente isso. Vamos trabalhar, vamos nos elevar, vamos nos melhorar, vamos fazer o bem sem esperar a resposta. É como diz aquele ditado, o que dá a mão esquerda, a mão direita não pode cobrar. Porque não adianta, não é? Foi muito bom para mim, espero que tenha sido para você, e agradeço muito você estar me ouvindo, para que você, se quiser também desejar passar para os seus amigos, para que nós possamos desenvolver essa tarefa de elucidar, de esclarecer, de levar o Evangelho de Jesus. Como Emmanuel fez a sua parte, nós estamos aqui tentando fazer a nossa, não é? E espero que também você possa se melhorar e também transmitir esse ensinamento para os outros. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.